Paz, querido. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, Bom dia, Pai. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pai, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Paz, povo. Deus abençoe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me Sejam bem-vindos aí, povo. todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Paz, pessoal. Deus abençoe aí. Aleluia. Deus seja louvado nessa manhã. Adorando o Senhor aí na sua casa, buscando a face dele. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com
dizer o que fazer quando ele vem. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Santo Espírito, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar hoje aqui, com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer? Mais que ser, nós te desejamos outra vez. Aqui, peça o Espírito Santo nessa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Abacuque 3:2 diz: realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo. Faz de novo.
Vocês ainda têm sede? O Espírito Santo é muito mais do que um poder. Ele é muito mais do que um sentimento, arrepio. Ele é uma pessoa. Hey! E ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão prontos para conhecê-lo de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada? Peçam e receberão. Peçam e receberão. Pois vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos. Ainda mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vem mais uma vez. Vem. Paz, queridos, bom dia, a paz do Senhor para todos. E aí, dormiram bem? Graças a Deus, é Deus quem nos dá um sono reparador. Amém? Bem, começamos com duas canções. E essa última canção fala sobre faz de novo, faz mais uma vez. Interessante que Deus está sempre disposto a fazer algo a mais na nossa vida, né? Ele está sempre disposto. A ação de Deus, ela não tem limite. Deus, ele é o Deus que age a nosso favor, e muitas vezes por misericórdia de nós, ele age em nossas vidas. Então, quantas vezes Deus agiu na história do seu povo, seja do Antigo como do Novo Testamento, Deus agiu tremendamente. E muitas vezes, quando o povo não merecia a sua ação, por misericórdia, muitas vezes ele agiu no meio do povo, né? Por misericórdia, ele agiu no meio das suas tribulações. A realidade é que, dentro daquilo que a palavra de Deus diz, a palavra diz que, Paulo diz isso, né? Na palavra inspirada pelo Espírito Santo, e não nos veio prova, tentação além das nossas forças. Juntamente com a prova, o Deus que é fiel, ele envia o escape. Amém, queridos? Ele envia o escape. Eu estava meditando no livro de Abacuque e comecei a ler no primeiro capítulo, onde Abacuque ele fala algumas coisas, e aí eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Abacuque, livro do Antigo Testamento, no capítulo 1. E é interessante que Abacuque, ele fala aqui sobre a situação que ele viveu, que ele vivenciou. É um período onde o povo, pela sua desobediência, o povo de Israel, Deus levantava os profetas para falar com o povo, para falar com Deus. Deus falava com esses profetas e dava uma palavra direcionada a eles para entregar para o seu povo. E a gente percebe como que era difícil, em alguns momentos, os próprios profetas ouvirem o que Deus estava falando para transmitir para o seu povo. E Abacuque, ele se encontra numa situação semelhante aqui. Ele tem que entregar um recado para o povo. A Bíblia diz sobre uma visão que Deus lhe deu para que ele entregasse ao seu povo naqueles dias.
Então, em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Então, ele recebe uma visão para entregar para o povo. Versículo 2 diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Senhor, rogamos nesta manhã que tu venhas falar ao nosso coração, através da tua palavra. Usa esse texto bíblico de Abacuque para falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela ainda fala ao nosso coração nos dias de hoje. Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre. E nós louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos que nesta manhã o nosso coração se abra para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ainda que o texto esteja sendo dirigido à nação de Israel, quando eles estavam vivendo um momento de pecado, distante de Deus, dos caminhos do Senhor, o texto bíblico, principalmente nessa versão em linguagem de hoje, esse texto que eu acabei de ler, essa introdução, quando Deus revela a Abacuque através de uma visão, o que ele estava para fazer, o que ele estava fazendo naqueles dias, a gente começa já observando aqui uma queixa de Abacuque. Deus está revelando algo para ele nesse texto bíblico, em apenas 3 capítulos, mas ele começa já questionando o Senhor. Ele levanta uma queixa diante do Senhor. Essa queixa aqui é a queixa do profeta. Ele estava ali como representante do povo diante de Deus. E ele faz uma queixa aqui. E ele começa na sua queixa dizendo: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Essa pergunta é uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos para Deus nesses dias. Senhor, até quando clamarei a ti para que essa crise do país passe, para que esse momento passe? Até quando vou clamar e quando me atenderás? Nós estamos vivendo dias onde o que não falta é oração, né? O povo de Deus, a gente entende que está clamando. É bem verdade que existe parte do povo de Deus que parece estar meio adormecido, né? De repente sem força para clamar, para pedir ao Senhor, de repente se deixando levar por esses dias e fazendo coisas que não estão debaixo de uma direção do Senhor. Mas ele fala aqui, ele diz: até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Né? Mesmo antes dessa pandemia, né? Quanta violência a gente tem visto no nosso país. E a violência não parou, querido. Essa semana mesmo eu estava ouvindo dizer que em Maricá, o roubo de carro nesse último mês aí aumentou mais de 40%. Ou seja, é uma forma de violência, roubo, furto. E ele vai dizendo: Senhor, até quando eu vou gritar por violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Talvez essa seja a nossa oração. Talvez, inspirado na oração agora de Abacuque, a gente pare para pensar o seguinte: Senhor, por que o Senhor está nos fazendo ver tanta maldade? Ou seja, a história se repete. O ser humano sempre lançando sobre Deus tudo aquilo que acontece
na vida dele ou em torno da sua própria vida. Jeremias questiona o Senhor: por que toleras a injustiça? E ele começa a ver as injustiças acontecerem, né, no meio do povo. O povo era terrível, fazia tantas coisas contrárias à palavra do Senhor. Ele diz: por que o Senhor tolera tanta injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Olha só como é que ele mostra o contexto que ele estava. Ele diz: há brigas e lutas por toda parte. O que nós estamos vendo nesses últimos dias? No meio da pandemia, nós estamos vendo lutas por toda parte, né? As pessoas se degradando na internet, no Facebook, cada um achando a sua razão, cada um seguindo fanaticamente, né, uma política, né, um de um lado, outro do outro, um a favor, outro contra, brigas, confusões, pessoas que nesse dia se desentendem dentro da própria família às vezes, porque porque disse que votou em Bolsonaro e o outro não votou em Bolsonaro e vai por aí afora. E as coisas acontecem. Jeremias está falando de um contexto histórico, ele está falando de um contexto onde as lideranças daqueles dias estavam não fazendo aquilo que agradava ao Senhor, mas aquilo que desagradava o coração de Deus. Então ele fala sobre isso, sobre as brigas, sobre as lutas que ele via por toda parte. E é o que nós temos visto nesses dias, onde deveriam todos se unirem em favor desse momento que o Brasil está vivendo. E a gente está vendo o caos que tem acontecido no nosso país. Por isso que eu digo, não é por falta de oração, não é por falta de clamor. Mas eu não estou aqui para dizer, olha, tudo isso que está acontecendo é porque Deus falou, porque é isso, porque é aquilo. Mas nós entendemos que todo esse momento que nós estamos passando, com certeza, é de alguma forma Deus tratando do povo, tratando da nação brasileira, tratando das demais nações, para mostrar a insignificância das nações. A palavra de Deus fala sobre isso, que uma nação para Deus é como um pingo d'água num balde de água, né? Mostrando a insignificância das nações, para provar que as nações precisam de Deus, o homem precisa do Senhor. Então ele vai dizendo, no versículo 4 ele diz: por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Ou seja, o que Abacuque constatou? Olha, se só tem injustiça, se só tem maldade, se eu estou cercado de violência, de destruição, se só há brigas por toda parte, se esse é o cenário do povo de Israel, ele chega a essa conclusão. Por isso, ou seja, portanto, ninguém obedece à lei. E a justiça, ela nunca vence. Ou seja, o próprio pecado do povo fazia com que a justiça não reinasse. Porque os próprios juízes, os próprios líderes daquela época, eles se corrompiam. Não havia justiça. A corrupção tinha tomado conta do povo no geral. Então ele diz exatamente isso: os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Será que é diferente nos nossos dias? A palavra naquela época já dizia que a justiça era torcida. E a gente continua vendo a justiça sendo torcida nos nossos dias. Por quê? Porque o homem ele é vulnerável. Porque se o homem não se inclina, não se volta para Deus, ele vai continuar cometendo injustiça. Então Jeremias está aqui na sua oração, na sua queixa, clamando ao Senhor e pedindo por ajuda. A partir do versículo de número 5, vem a resposta de Deus. Olha só a resposta de Deus para ele. O Senhor diz ao seu povo, versículo 5, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam,
mesmo que alguém contasse. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer alguma coisa e vocês vão ficar assustados, vocês vão ficar alarmados. Por que isso, querido? Quem conhece a Bíblia sabe que o povo escolhido de Deus, né, para levar o seu nome, foi o povo de Israel. Deus escolheu um povo, Deus escolheu um povo, Deus escolheu o povo de Israel para levar a sua mensagem, para levar o seu evangelho, mas esse povo, na sua caminhada, se corrompeu. Tudo que Deus disse para eles fazerem, eles fizeram o contrário. Olha, vocês não vão adorar outros deuses, vocês não vão dar os seus filhos em casamento a deuses de outras nações, a pessoas que servem Deus de outras nações. Eles fizeram tudo errado. E se corromperam completamente, os reis se corromperam completamente, poucos foram os reis que seguiram o propósito do Senhor. E aí Deus está dizendo a Abacuque, o que eu vou fazer agora, vocês vão ficar admirados. E Abacuque parou para ouvir o que Deus ia falar. Vocês vão ficar admirados, as nações vão ficar admiradas daquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou realizar. Por que Deus diz isso? Porque as nações naquela época sabiam que Deus tinha escolhido Israel. E de repente, o povo de Israel começa a tomar um rumo completamente diferente, ou seja, dando mau testemunho, sendo ele um povo escolhido por Deus. E Deus olha as nações, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contassem. E aí Deus diz o que ele vai fazer. Versículo 6. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto para marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Ou seja, Deus no Antigo Testamento, ele sempre, quando via o seu povo em pecado, né? Nessa versão mais atual, é como se ele estivesse atiçando, né? Ele usava o próprio inimigo do povo de Deus contra o povo de Deus quando o seu povo estava em pecado, em desobediência. E aqui Deus está dizendo, olha, eu vou atiçar os babilônios. Eles que têm um exército, eles que gostam de conquistar terras, eu vou atiçar eles contra vocês. Responde Deus para Abacuque, a fim de conquistar as terras de vocês. Eles estão acostumados a fazer isso. Os babilônios, eles saíam conquistando as terras, destruindo os outros exércitos e tomando conta de tudo. E Deus está dizendo, eu vou enviar esse povo contra vocês. Ele vai ser enviado contra vocês. E depois ele diz assim, olha, versículo 7, eles espalharão o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Ou seja, o povo de Israel que não estava acostumado a obedecer lei, teria que obedecer a lei do povo babilônico. E não foi isso que aconteceu? O povo de Israel foi levado cativo. O exército babilônico entrou lá nas terras do povo de Israel e saiu destruindo tudo, destruiu o templo, levou todo mundo cativo. Foi exatamente isso que aconteceu. E o texto diz, eles vão espalhar medo e terror. Versículo 8 diz, os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto, seus cavaleiros avançam montados. Versículo 9 diz, os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam eles vão espalhando terror. Os prisioneiros são muitos numerosos, mais numerosos do que a areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa e atacam e conquistam. Aí você sabe o que eu pensei sobre isso aqui? Deus está falando aqui de um exército naquela época que não tinha medo, que causava terror em todo mundo, que assustava todo mundo. Aí eu fiquei a pensar sobre o terror hoje das nações. O terror hoje das nações é um inimigo invisível. Esse aqui era um inimigo visível.
O terror das nações hoje ele é invisível, né? E nós sabemos que só Deus para conter esse momento. E aí diz o texto, olha, os babilônios eles zombam dos reis. Né? O que o coronavírus tem feito? Tem zombado dos reis, dos governantes. Né? Não há como, no momento, conter essa situação, a não ser Deus. Versículo de número 11 diz assim, ó, depois vão em frente como um vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a própria força. Ou seja, compara o exército babilônico como um vento, né? Como um vento que passa. Né? E a gente tem visto esses dias o coronavírus se espalhando como um vento que passa. A ideia é da gente sentir, perceber os sintomas, perceber a destruição. O vento é justamente a ideia de que ele vem, vai para um lado, vai para o outro, e nós não temos noção, nós não vemos, mas sentimos, percebemos. E a palavra está comparando o povo babilônico assim, como esse inimigo. Depois que Deus dá a resposta, aí mesmo que Abacuque ficou mais alarmado, aí mesmo que ele ficou mais preocupado. Ele começou a questionar mais Deus ainda. A partir do versículo de número 12, Abacuque, ele continua com a sua queixa. Deus dá a resposta, ele não se conteve, ele não aceita, ainda que ele soubesse que o povo de Deus estava todo errado, ainda que ele estivesse vendo de perto tudo aquilo que o povo estava praticando de pecado, tudo aquilo que os governantes estavam praticando de pecado naqueles dias. Quando Deus dá a resposta, quando Deus diz, olha, eu vou enviar os babilônios contra vocês, eles vão causar destruição. Deus faz isso como forma de castigar o seu povo, de disciplinar o seu povo, porque o seu povo estava no erro já há anos, desde lá do deserto. Saíram do deserto, continuaram no pecado. E Deus usando de misericórdia, Deus mandando maná no deserto, e Deus sustentando eles com as suas roupas que não envelheciam. Tinham sede, Moisés vai lá e bate na rocha, a água saía. Mas o povo continuava no erro, continuava no pecado. E aí, quando Deus diz, eu vou incitar, vou atiçar os babilônios contra vocês. O que aconteceu, querido? A palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 12, que Abacuque, ele se queixa de novo. Ele não aguentou ouvir o que Deus estava falando. Como muitas vezes a gente não consegue ouvir, né, uma palavra de disciplina, quando o Senhor nos disciplina. E quando Ele nos disciplina é justamente para o nosso ensinamento, é justamente para a mudança de vida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, diz que toda disciplina, no momento, não parece um motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas com o decorrer do tempo, ela vai causar disciplina em nós e vai trazer a santidade e a justiça de Deus sobre a nossa vida. O livro de Hebreus vai dizer que Deus disciplina aqueles que são os seus filhos. A palavra de Deus diz que o bastardo, aquele que não é filho, que não aguenta a disciplina. Então, todas as vezes não é assim, quando a gente ouve uma palavra, por mínimo que seja, quando alguém fala alguma coisa, quando a gente errou em algum momento, geralmente a gente não gosta. Mas depois a gente vai perceber que aquela palavra foi para nos abençoar. Alguém usado por Deus usou a palavra, usou algum momento para falar ao nosso coração, para trazer correção para a nossa vida. Então nós temos que pensar nisso. Pelo contrário, tem que nos alegrar. Então toda palavra no momento dura, ela não é palavra de alegria, entristece. A entristece para alegrar o nosso coração lá na frente, que vai ser bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é assim sobre os nossos filhos? Uma vez eu contei lá na igreja, né? O meu filho Felipe, quando era pequeno, e a gente ensinava a não falar palavrão, ele pequenininho, devia ter uns
4 aninhos mais ou menos, 3, 4 aninhos, e o Felipe falou um palavrão, né? E eu fui para discipliná-lo. Aí o que eu fiz? Fui lá e peguei pimenta e passei na língua dele. Ele entrou no desespero. Pai, aquela choradeira toda, chorando. E na mesma hora, eu, tipo assim, eu me entristeci com aquilo. Aí, tadinho, ele tá sofrendo. Aí eu fui lá, peguei uma bala, chupa a bala que vai passar. Chupa, filho, a bala que vai passar. Né? Muitas vezes Deus é assim, Deus ele nos disciplina, mas ele sente no coração. Ele sente, né, aquele momento que a gente está sofrendo. Mas é necessário que aconteça a disciplina, o castigo, para que a gente aprenda. Então Deus estava aqui mostrando uma disciplina para um povo que já vinha pecando anos a fio. E aí quando Deus fala para Abacuque, revela para Abacuque o que ele iria fazer, que ele usaria os babilônios para destruir o seu povo, para levar o seu povo cativo, destruir o templo deles, Jeremias começa a falar no versículo 12. O que ele diz aí no versículo 12? Olha aí, versículo 12 ele diz assim, tu sempre existe. Primeiro ele começa a falar, exaltar o nome de Deus, né? Ele começa a mostrar para Deus, como que dizendo assim, Deus, o Senhor não sabe quem o Senhor é? Para fazer o que o Senhor está dizendo que vai fazer, vai incitar, vai atiçar o povo babilônio contra o povo de Israel, o teu povo escolhido. E parece que agora, nesse segundo questionamento, ele começa a mostrar para Deus quem Deus é. Tipo assim, Deus, eu estou te lembrando, sabe? Quando você vai lembrar uma pessoa de quem ela é. Então Deus, ele diz assim, tu sempre existes. Ou seja, tu és um Deus onipresente. O Senhor sempre existiu. Tu sempre existe, ó Senhor. Ó meu santo Deus. Quando ele diz, ó meu santo Deus, o Senhor é santo Deus. O Senhor não pode fazer nada que é impuro. O Senhor não pode usar nada que é impuro contra o teu próprio povo. Então ele começa dizendo, ó meu santo Deus, tu és imortal, né? Tu és o nosso protetor. Como que dizemos, o Senhor é o nosso protetor. O Senhor acabou de dizer que vai usar os babilônios, mas o Senhor é o nosso protetor. Como que dizendo, não faça dessa forma, não faça dessa maneira. Ainda que Abacuque percebesse que o povo precisava de uma disciplina, mas ele sente no seu coração a dor do próprio povo. Ele diz, Senhor, olha Senhor, tu és o nosso protetor, o Senhor, ó Senhor, tu nos escolestes. Ó Senhor, tu escolheste, ou melhor, ó Senhor, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes destes forças para nos castigar. Como que dizendo, se eu escolher esse povo que faz tudo errado e rouba as pessoas, que toma as terras dos povos, o Senhor escolheu e deste força para eles, para nos te castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros, Senhor, demais para olhar o mal. Tu não suporta ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Ou seja, o povo babilônio, eles estão matando, destruindo pessoas, já destruíram de outras nações, já tomaram outras terras, pessoas que são melhores do que eles. Como que o Senhor vai usar esse povo, incitar esse povo contra nós? Diz o Senhor aqui, diz a palavra do Senhor. Versículo 14 ele diz, porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Ou seja, ele questiona Deus, Deus, como o Senhor vai fazer uma coisa dessa? O Senhor é o santo, o Senhor que nos protege. Como que o Senhor vai agir? Quantas vezes, gente,
Quantas vezes nós, seres humanos, meros mortais, queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. A palavra de Deus diz que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Quando a gente pensa que o diabo tem algum poder, não tem nenhum poder diante do poder de Deus. O inimigo não tem nenhum poder diante do poder de Deus. E quantas vezes a gente, de repente, pensa como um Abacuque, porque Deus está permitindo tudo isso aí, tanta gente morrendo, tantas famílias passando por dificuldade, né? E lançamos muitas vezes toda a responsabilidade sobre Deus. Quando tudo acontece aqui nessa terra. Aliás, muitas das coisas que estão acontecendo, epidemias, são coisas que estão lá na palavra do Senhor. E a Bíblia diz ainda não é o fim. Ainda não é o fim, mas muitas coisas estão apontando para a volta de Cristo. Então você que está em cima do muro, você que conhece a palavra, você que de repente um dia esteve no Evangelho, foi criado no Evangelho, é tempo de você olhar os sinais, as coisas que estão acontecendo, porque Cristo está prestes a voltar e você precisa tomar uma posição. Nós que somos servos do Senhor precisamos nos consagrar, nos dedicar mais a Ele para sermos um instrumento nas mãos dEle, para que possamos seguir a sua lei e impedir que as disciplinas venham sobre nós em algum momento. Então o texto bíblico vai avançando e Abacuque vai questionando. Senhor, como é que pode, Senhor? Versículo 15, pois os babilônios pegam outros povos como se fossem peixes, Senhor. Diz ele aqui na palavra, como se fossem meros peixes. Diz a palavra do Senhor. Versículo 17, ele diz assim, ó, será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Como que dizendo, Senhor, não deixa eles fazerem não, eles já fizeram tanta maldade, o Senhor vai agora incitar eles contra a gente. Mas o que acontece, gente? Deus estava usando aquele povo justamente para disciplinar o seu povo. Para a Babilônia eles foram, ficaram 70 anos cativos. E depois de 70 anos a profecia se cumpriu e eles começaram a retornar para Israel. A nação foi reerguida em 1948. E de lá para cá, muitos judeus têm se convertido ao verdadeiro evangelho. Passaram a crer que Jesus era o Messias, foi o Messias prometido quando ele morreu por nós na cruz do Calvário. E aí, o que acontece? Eu não vou entrar no mérito de todo o texto, mas no capítulo 2, Deus responde de novo a Abacuque. Abacuque questiona, Deus responde. Abacuque questiona de novo e Deus responde. O segundo questionamento de Abacuque. Ou seja, Deus não deixou Abacuque sem resposta. Amém, querido? E eu quero dizer para você, nesta manhã, que Deus não vai te deixar sem resposta. A resposta virá no tempo dele, no momento dele e na hora dele, sobre tudo isso que nós estamos passando. Ou quem sabe, por aquilo que você está passando no meio dessa pandemia. Que a verdade é que muitos de nós entramos na pandemia já com algumas crises. Já entramos na pandemia com algumas pendências. E a pandemia está sendo uma escola para a gente. Está sendo um aprendizado. Não só para os cristãos, mas para todos na face da terra. Eu tenho certeza absoluta que essa pandemia, Deus está querendo trabalhar algo novo na nossa vida. Quando a gente fala que muitas coisas novas vão acontecer depois, elas já estão acontecendo. Algumas coisas, depois que nós saímos desse momento da pandemia, nós não sabemos como nós vamos lidar com essas coisas, mas Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus já tem no seu planejamento toda a mudança. Basta nós, homens, seres humanos, nos inclinarmos diante dele para que ele nos revele. Eu creio que Deus possa ter algo melhor para todos aqueles que se colocarem diante dele nessa pandemia e depois da pandemia também.
Eu creio no Deus que pode abençoar de tal forma de que as pessoas que de repente hoje estão se lamentando pelo emprego que perderam, pelo salário que perderam, eu creio que Deus pode fazer algo maior lá na frente, abençoar de maneira tremenda lá na frente, porque Deus é o Deus que faz. Mas nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Então, quando a gente lê esse texto, a gente traz para o nosso contexto e parece que Abacuque está falando coisas a respeito dos nossos dias. Então, chega no capítulo 2, Abacuque ele recebe uma outra resposta de Deus. Olha só o que diz o capítulo 2. Deus responde de novo a Abacuque. Deus diz, vou subir... Deus diz aqui nesse capítulo, né? Então começa Abacuque falando e depois começa Deus falando. Abacuque diz, depois que ele ouve tudo isso, depois que ele faz a sua reclamação diante do Senhor, questionando tudo, depois que ele faz tudo isso, diz a palavra que ele agora, ele diz, parece que ele aquieta o seu coração e ele diz para o Senhor assim, Senhor, eu vou subir a minha torre de vigia. Essa é a minha decisão agora. E vou esperar com atenção o que o Senhor vai fazer e como vai responder a minha queixa. Olha só o que ele diz. Ou seja, ele levantou o seu questionamento, ele vai para a sua torre de vigia. O que é a torre de vigia? A torre de vigia naquela época onde você ficava observando, né, as coisas que estavam acontecendo, se o inimigo estava vindo ou não, né, vigiando. Ele usa esse termo torre de vigia para falar que ele ia esperar Deus em oração. Senhor, eu vou ficar em vigilância, eu vou ficar orando, mas eu vou parar de questionar. Tem hora, querido, que nós temos que parar de questionar. Tem hora que o questionamento tem que cair por terra. Tem hora que nós não temos resposta. A resposta que virá, ela vem de Deus. E se eu não tenho ainda, eu tenho que me humilhar diante dele e reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Não é assim que diz a palavra? Quando ele age, quem vai impedir? Então Jeremias, ele se aquieta diante do Senhor, ele diz, Senhor, eu vou ficar na torre de vigia, eu vou esperar com atenção o que o Senhor vai responder a respeito da minha queixa. Vou parar de questionar agora. Não tem hora que a gente tem que parar de questionar. E o Senhor responde para ele no versículo 2. E o Senhor lhe disse, escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, diz Deus. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Querido, essa palavra serve para a gente, serve para mim, serve para você. Deus está dizendo aqui na sua palavra para eles e fala para nós, ainda não chegou o tempo, ainda não havia chegado o tempo dessas coisas acontecerem lá no meio do povo de Israel. E Deus está dizendo para eles, o Abacuque espera o tempo, aguarda o tempo, né? E nós sabemos também que esse momento que nós estamos vivendo, a mesma palavra é para nós, o tempo certo ele vai chegar logo, amém, querido? Ele vai chegar logo, por mais que seja demorado para a gente, mas ele vai chegar logo. A palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. O tempo de Deus vai chegar, nós precisamos apenas esperar. E aí, eu já vou caminhando para o final para a gente definir aqui algumas coisas. Deus dá essa palavra para ele. Do versículo 5 em diante, Deus está mostrando que esse povo que levaria o povo cativo, o povo da Babilônia, que levaria o povo cativo lá para a Babilônia, teria um juízo de Deus sobre ele. Depois você leia o restante do capítulo. Aliás, aproveita o dia de hoje para ler os 3 capítulos de Abacuque, pequenininhos.
Lê depois como a sua meditação hoje. Muito pequeno. Você vai poder dizer, eu já li esse livro de Abacuque. Então, a partir do versículo 5, vem o julgamento de Deus, né? Deus começa a julgar aquele povo, começa a julgar aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que maltratavam, que roubavam. Olha só o versículo 9 que diz, eu vou ler só o 9 para vocês do capítulo 2. Versículo 9, ai de você, Babilônio cruel, que encheu sua casa com o roubo dos outros. Com isso você quis se proteger do perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família ao destruir povos. Você pôs a sua própria vida em perigo. Então Deus vai trazendo julgamento sobre eles. Versículo 12. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e injustiças. Porque eles roubavam os outros povos e construíram os alicerces das suas casas, né, à base de injustiça. E aí, o capítulo 3 é uma oração de Abacuque, que todos nós conhecemos, até coloquei uma canção aqui no começo, sobre a oração de Abacuque. E todos nós conhecemos essa história, mas no final dela, não conhecemos ela nesse início, mas sim no fim, né? Quem não lembra? Abacuque, depois dele orar ao Senhor, depois dele pedir ao Senhor, no capítulo 3, você vai olhar aqui que ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quando eu ouvi tudo isso, ou seja, tudo que Deus tinha falado, né, de que julgaria o seu povo através do povo babilônico, mas que julgaria o povo babilônico também. No capítulo 3, na sua oração, Abacuque finaliza dizendo o seguinte, versículo 16. Quando ouvi tudo isso o quê? Que Deus tinha falado até o momento, desde o capítulo 1. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, olha só o que ele vai dizer. Portanto, vou esperar tranquilo. Por mais que a gente esteja vendo calamidades acontecendo no nosso país e no mundo, querido, que possamos tomar posse dessa palavra. Olha o que ele diz. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda, aí que ele diz aquilo que nós já conhecemos, que existe até canção sobre isso. Ainda que as figueiras não produzam frutas, ainda que as parreiras não deem as suas uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador, o Senhor Deus da minha vida, o Senhor que é minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça. Ele me leva para as montanhas onde estarei seguro. Querido, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria que estivessem, vamos nos alegrar no Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, mesmo assim, mesmo que eu não esteja vendo com os meus olhos as coisas acontecendo, a gente está vendo piorar, né? Rio de Janeiro aumentando os casos de morte todos os dias, o país sendo o segundo do mundo nessa calamidade toda, de perda de vidas, de pessoas contaminadas. Mas ainda que tudo isso esteja acontecendo, os nossos olhos precisam estar no Senhor, porque a nossa alegria está no Senhor. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, Abacuque está dizendo, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, o Senhor Deus que é a minha força, é Ele quem me faz o pé firme. Por isso que nós precisamos continuar nos alegrando dele. A Bíblia diz em tudo dai graças.
Dar graça, agradecer por esse momento, é a oportunidade de não estar murmurando, não estar se queixando, não estar reclamando. Então, querido, que a gente possa se alegrar no Senhor nesses dias. Que a gente possa perceber aquilo que Deus está falando individualmente a cada um de nós. Deus está tratando, com certeza, nesses dias de cada um de nós. Nós não sabemos se vamos romper com vida essa quarentena, mas enquanto estamos nela, vamos servir ao Senhor, vamos nos dedicar ao Senhor, vamos amadurecer na palavra, vamos entender que até esses momentos críticos que nós estamos vivendo, é Deus tratando de nós. Essa pandemia está sendo uma provação para a nossa fé. Mas Paulo disse que Deus não nos dá provação além das nossas forças. Juntamente com a prova, com a luta, Deus envia o que, querido? O escape. Acredite que Deus tem enviado o seu escape a cada manhã. Pela sua misericórdia que tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ficar na minha torre de vigia. Quero ficar em oração. Eu não quero ficar questionando o Senhor, mas eu quero esperar o tempo certo, o momento certo, que ainda não chegou, de tudo isso passar. Eu quero ser um testemunho vivo do Senhor no meio dessa prova e no meio dessa luta. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. É exatamente isso aí, Diácono Marino. A alegria do Senhor é a nossa força. Declare isso para você, a alegria do Senhor é a nossa força. Tome posse dessa vitória. Seja um servo, uma serva do Senhor, como Abacuque. Eu darei graças, eu louvarei, eu me alegrarei no Senhor, ainda que as coisas estejam contrárias nesses dias. Eu vou permanecer adorando o Senhor. Amém, querido? Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Abacuque. Obrigado porque o Senhor usou ele naqueles dias. Que o Senhor possa nos usar nesses dias e nos abençoar. E que possamos nos alegrar no Senhor e esperar em Ti para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe e lhe dê um bom dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Fica na paz. Até logo mais às 19 horas.